Olá, minha gente, estamos aí novamente com vocês, com a presença do nosso querido amigo jornalista Pedro do Couto, mas o nosso deputado Gerson Berger também vai contar a sua historinha. Aguardem. E como não poderia deixar de ser, os nossos assuntos de hoje serão voltados especialmente para a política nacional, que está um horror, diga-se de passagem. Nós vamos falar aí sobre o impeachment da presidente Dilma, nós vamos falar sobre uma entrevista do senador Delcídio do Amaral. A revista Veja, olha, o que ele relata realmente é de arrepiar. Mas, como não poderia deixar de ser, o nosso povo nas ruas também vai dar a sua opinião, porque a voz do povo é a voz de Deus, e nós queremos sempre ter a opinião do nosso público, que é tão importante para todos. Mas, minha gente, amanhã, domingo de Páscoa, um dia tão importante, principalmente para a comunidade cristã, que seja um dia de confraternização, um dia de reunião da família, que haja amor em todos os lares e que as pessoas, principalmente o nosso país, que hoje vive um momento tão difícil, que as pessoas não percam nunca a esperança. Atravessamos uma fase difícil, sim, mas tudo passa. E dias melhores, momentos melhores, momentos de progresso, de realizações, com certeza é onde chegar e chegarão logo. E agora, infelizmente, nós vamos passar para os assuntos de hoje que, como sempre, em função dessa política que está, do momento que vive o nosso país, não são nada positivos. E contra os fatos não há argumentos. Não podemos esquecer que as manifestações de domingo retrasado a favor do impeachment da presidente Dilma levaram às ruas, em números oficiais, 3.600.000 pessoas, contra 270 mil mobilizadas pelo Partido dos Trabalhadores na sexta-feira passada. No que fica muito claro que a maioria do povo brasileiro não quer mais Dilma Rousseff como sua presidente. Boa parte dos petistas, eu acho que também não a querem. Defendem a sua permanência por uma questão partidária e também por pura conveniência, pois são comandados pelo poder exercido pelo PT em todo o Brasil. Na minha avaliação, as manifestações, Pedro, a favor da permanência da presidente Dilma e de apoio ao ex-presidente Lula foram um fracasso. E é muito fácil chegarmos a esta conclusão. O PT, além dos milhares de cargos que concentra nos estados através do poder da presidência da República, do governo do estado, dos governos do estado, que são alguns governos, e de centenas de prefeituras, com todos os funcionários sendo convocados nessa hora para as manifestações, absolutamente deu uma demonstração de fraqueza. Afinal, nós sabemos que são pessoas que trabalham e ganham seu sustento nas prefeituras, nos estados e que não podem perder o seu emprego. Além disso, tem também os boquinhas, que mesmo não fazendo nada, também tem as suas vantagens. É muita gente do PT sugando a mãe pátria. De qualquer maneira, minha gente, isso me parece comum. O Brasil inteiro ter como meta principal o combate à corrupção. Às vezes ouço alguns petistas dizerem: a corrupção não é invenção do PT, sempre houve corrupção no Brasil. E este argumento eu acho que é totalmente inaceitável e absurdo. Primeiro, porque não podemos justificar erros cometendo outros erros. Segundo, porque quando o Partido dos Trabalhadores ascendeu o poder na primeira eleição do presidente Lula, ele prometia aquilo que vinha pregando desde a sua fundação, ou seja, a moralização da política. Nós fomos às ruas ouvir o que o povo pensa sobre o PT e o seu futuro.
Eu acho que ele tem que rever a questão política dele, né? Os integrantes deles, né? O que eles querem para o Brasil, se eles querem alguma coisa para o Brasil ou querem só a política partidária, né? Eu não sou petista não, mas sobrevive. Isso é uma crise, o partido está em crise desde que ele nasceu. O PT tem que fazer um longo esforço de autocrítica e talvez permanecer na oposição um tempo para aprender a lidar com a coisa pública. O problema é não deixar forças desse tipo sem partido, todos os políticos são iguais, não há político honesto, isso é que nós não podemos permitir. O brasileiro tem memória curta. César Maia já dizia: eu não trabalho os 2 primeiros anos e os 2 últimos é que eu faço tudo, porque a memória do brasileiro é muito curta. Bom, vocês viram a opinião das pessoas nas ruas e eu também tenho praticamente a mesma opinião. Acho que o PT está muito enfraquecido e precisa se reavaliar, precisa pensar no futuro, porque senão as coisas ficam muito difíceis para um partido que sempre se apresentou como extremamente puro e incorruptível. Sinceramente, eu diria que o maior crime do PT, Pedro, foi acabar com o sonho e a esperança de tantos milhões de brasileiros ao perceberem que estavam diante de um governo envolvido em escândalos de tanta corrupção, que podemos até dizer nunca vistos antes na história da República do Brasil, como o Mensalão no governo Lula e agora o Lava Jato no governo da presidente Dilma, e que envolve figuras de outros partidos, sim, mas que, segundo o senador Delcídio do Amaral, tem como comandante principal o ex-presidente Lula, com conhecimento da presidente Dilma. Pedro, eu gostaria muito de ouvir você que é um analista político e que possivelmente também já teve os seus sonhos em relação ao PT, como vê a realidade do PT hoje? Olha, Tereza, o PT realmente caiu num declínio profundo, acentuadíssimo, envolvido na contradição do que ele dizia ontem e passou a agir hoje. A contradição é evidente. O partido que tinha uma mensagem de reforma, que abria esperanças para a distribuição de renda e ascensão da população de menor salário aos bens de consumo, transformou-se num governo conservador ao extremo, acumulador de riqueza para os poderosos, participante e integrante de esquemas de corrupção declarados. Esse episódio do senador Delcídio Amaral, Tereza, pode servir como um termômetro da política, no caso do impeachment da presidente Dilma, entre antes e depois do Delcídio. Antes do Delcídio, o impeachment tinha perdido a força, tinha perdido o ímpeto, estava difícil alcançar os 342 votos para abrir o processo na Câmara e transferir o julgamento ao Senado. Mas agora mudou o panorama e a margem do governo ficou escassa. Daí a surpresa do Palácio do Planalto e se vendo obrigado até a recorrer a uma nomeação absurda do ex-presidente Lula para chefe da Casa Civil. Nomeação contestada, desejando agora o governante transformá-la em cargo de assessor. Transformar o Lula em assessor do Palácio expõe ao ridículo a presidente da República e representa uma confissão que está se prevendo uma derrota fragorosa no Supremo contra a sua legitimidade. É impossível isso. De maneira que o PT entrou em contradição consigo mesmo e ficou sem mensagem a dizer. Não vai acabar o partido, é claro que não vai acabar. Não vai perder a zero, mas vai sofrer uma derrota muito grande nas eleições deste ano. Não tenho dúvida quanto a isso. As pesquisas estão demonstrando e o temor dos dirigentes do partido mais ainda. Olha, Pedro, eu acho que a situação da presidente Dilma se complica a cada dia, até porque a qualquer momento o PMDB, me parece, também vai desembarcar. Vai ter uma reunião agora, nos próximos dias, que vai decidir da saída ou não do PMDB. Mas diante da gravidade do governo, do que está aí, é quase certo que os ratos comecem a abandonar o barco. É isso que eu penso. Mas olha, eu fiquei estarrecida com uma reportagem que eu li, eu não tenho muita certeza se foi na Veja ou na época, que eu leio as duas revistas semanalmente,
que mostra que a presidente Dilma foi procurar o Sarney. Ela pediu uma audiência ao José Sarney para ouvi-lo sobre a possibilidade da nomeação do Lula como ministro da Casa Civil. Bem diz o ditado: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. E o próprio Lula também foi lá se aconselhar com o Renan Calheiros, isso também saiu em todos os jornais. Então, minha gente, não há nada que a gente possa esperar de diferente desse governo. Na verdade, ele é igual a todos os governos que o antecederam, com um agravante: é um governo mais corrupto do que todos os outros. É isto que eu penso. E quando a gente pega a revistas, jornais, enfim, a mídia, e a gente fica estarrecido, pois a reportagem que eu vi na revista Veja da semana passada, trazendo uma entrevista com o senador Delcídio do Amaral, ex-líder do PT no Senado, delator premiado e que ficou preso durante 87 dias e foi abandonado pelo seu partido, o PT. Segundo a Justiça, ele foi preso por atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Delcídio, com todas as letras, como eu disse há pouco, ele afirma que o presidente Lula comandava o esquema de corrupção do Petrolão e a presidente Dilma sabia de tudo. Se confirmadas as suas denúncias, Lula tem que ser punido no mais absoluto rigor da lei. Afinal, acho que nenhum outro brasileiro na história da nação trouxe tanto prejuízo e ruína ao Brasil. Foi o mensalão, comandado por José Disseu, seu chefe da Casa Civil, mas com toda a certeza, diante desses fatos, tinha o seu aval. Claro que é difícil a gente confirmar. E o Petrolão, minha gente, que acabou com a Petrobras, que sempre foi orgulho nacional e agora está no buraco e poderá ir mais para o fundo do poço se perder a ação na justiça, movida pelos americanos. E a presidente Dilma também, se realmente sabia de tudo e foi beneficiada em suas campanhas com dinheiro sujo que vinha do esquema do Petrolão, eu digo que ela tem que ter o seu mandato impedido, sim. O senador Delcídio foi mais além. Ele afirma que tanto Dilma quanto Lula tentaram obstruir de forma sistemática os trabalhos que vêm sendo realizados pela Justiça. Pedro, segundo Delcídio, Dilma, junto com Lula, tentaram melar a Lava Jato até no Supremo, envolvendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que, claro, não aceitou. Quando se encontrou com a presidente, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em Portugal, o ministro Teori Zavascki parece que também foi convidado, mas sequer compareceu. Aliás, o Zavascki tem me surpreendido com suas posições. Quanto ao senador Delcídio, ele se diz muito arrependido por ter feito uma escolha errada ao ser soldado de um projeto de poder do seu partido, o PT, mas afirma que não é ladrão, nem corrupto e, mais curioso, no domingo, dia 13 de março, dia das manifestações em São Paulo, ele fez questão de participar do maior ato político da história do Brasil. Com todos os erros que possa ter cometido no seu ex-partido, o PT, se suas denúncias se confirmarem, ele terá prestado um grande serviço à nação brasileira. Você não acha, Pedro? Acho sim. Prestou um grande serviço ao país, sem dúvida alguma. Tanto é que há pouco mesmo assinalei que o panorama político se divide em antes e depois da denúncia feita por Delcídio Amaral, que, aliás, inclui o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que tentou cooptá-lo para não fazer essas revelações que fez, através do Eduardo Zaratustra, um assessor do senador que pertenceu ao PT. Trata-se do caso
em dimensão muito grande. Primeiro, assinala o assalto à Petrobras, o maremoto que assaltou a Petrobras, um bando de ladrões, foi o maior assalto da história do país de todos os tempos. A manifestação das ruas do dia 13 de março foi a maior também da história do Brasil. E não é só o número enorme de mais de 3 milhões de pessoas no país. Foi o entusiasmo com que a população se moveu, se motivou, formalizou o seu protesto contra a situação de corrupção que o país foi conduzido. Repugnante essa situação e que o povo refletiu muito bem na sua manifestação. O caso do senador Delcídio Amaral ainda não foi concluído, porque ele acrescentou, deu nova força ao impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, que estava um pouco fora de foco até então, na medida em que havia dúvidas quanto à mobilização parlamentar para atingir o quórum necessário, 342 votos, para a abertura do processo. Mas agora não. Agora o quórum se aproxima do seu limite e o que apavora o governo, levando ao descontrole até de recorrer a uma nomeação de Lula, se não para chefe da Casa Civil, para assessor do Palácio do Planalto. Aí então não há nem o que dizer. O Delcídio Amaral prestou um grande serviço ao país e as manifestações populares confirmaram isso nas ruas do Brasil, nas praças do país, em todos os lares, em todas as casas que participaram do protesto. Pedro, minha gente, vejam, por exemplo, agora essa lista encaminhada pelos funcionários da Odebrecht para a Polícia Federal, que aponta mais de 200 políticos envolvidos recebendo dinheiro da Odebrecht. Ora, claro que essa lista tem que ser analisada por diversas razões, e uma delas é que muitos desses políticos possivelmente declararam na sua prestação de contas ao Tribunal Eleitoral essas doações. Mas eu acho que tem muita sujeira por trás de tudo isso. Atravessamos uma fase difícil, sim, e que as pessoas, principalmente o nosso país, que hoje vive um momento tão difícil, que as pessoas não percam nunca a esperança. Mas, como não poderia deixar de ser, o nosso povo nas ruas também vai dar a sua opinião. Olha, eu acredito que tem a solução, mas não a curto prazo. Vai ser demorado, mas tem solução. Se essa questão da crise política for resolvida nos próximos 3 ou 4 meses, eu acredito que eu vejo um futuro um pouco melhor para o Brasil. Mas enquanto essa crise perdurar, eu acredito que não vejo um futuro bom para o Brasil, em função do fato de economia e política serem dialéticas e se atrapalhar no processo econômico do Brasil. Por enquanto não vejo perspectiva nenhuma para os próximos 10 anos. Acho que economicamente a gente evoluiu demais. No início teve um ganho social, mas agora foi um retrocesso total. Não só para a classe média, para a classe menos favorecida. Não saiu ninguém ganhando na história. É um progresso, é uma mudança longa. Eu tenho um filho pequeno de 2 anos, eu não sei nem se ele vai usufruir dessa melhora, mas eu acho que pela primeira vez eu sinto que o povo está querendo fazer alguma coisa e mudar essa história. Acho que as pessoas acho que os políticos talvez vão ficar mais inibidos para a corrupção, para corromperem alguma coisa. Olha, o nosso povo é realmente um povo maravilhoso, Pedro. Ele nunca perde a esperança, ele está sempre pronto a lutar e renovar a sua crença em momentos melhores. E tem que ser assim. Eu acho que essa crença vem exatamente da esperança de que a ética e a moral, diante dessas manifestações, diante de todo esse quadro assombroso, possam ser resgatadas. Eu vou passar a palavra para você e gostaria que você falasse um pouquinho sobre a famosa lista que apareceu aí agora. Resgatar vai ser difícil, mas é preciso empenhar-se para isso, a sociedade e a população. Quanto à lista que foi divulgada por partidos políticos, ainda sem nomes, é simplesmente assombroso o episódio. Dá a impressão que Odebrecht, através dos tempos, transformou-se num super partido político no Brasil, acima das legendas, injetando recursos financeiros em candidatos de vários partidos ao mesmo tempo.
e apareceram os nomes dos partidos. Mas o juiz Sérgio Moro achou por bem não divulgar os nomes porque, Tereza, entre eles existem aqueles que têm foro especial porque têm mandato parlamentar. E ele não poderia, então, assumir a responsabilidade de divulgar esses nomes, uma vez que foi por esse motivo que o processo lhe foi retirado das mãos pelo ministro Teori Zavascki, justamente porque a presidente Dilma Rousseff estava envolvida nas gravações com o Lula e ela possui foro especial e, portanto, ele teve que devolver o processo ao Supremo. A meu ver, por pouco tempo, que no julgamento do dia 30 o Supremo vai reformar o despacho do Teori Zavascki. Mas isso é uma previsão dos fatos. Mas nessa lista, inclusive, encontra-se o nome do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Incrível. E eu acho que até tem toda a procedência que se encontra, dada o diálogo que ele travou com o presidente Lula, que estarreceu também a população fluminense, a população brasileira, pelo nível baixíssimo da conversa, até pornográfico. De maneira que o prefeito Eduardo Paes, o foro especial dele é o STJ, mas de qualquer forma estaria além do poder de ação do juiz Sérgio Moro, razão pela qual não houve a divulgação dos nomes. Mas haverá, sem dúvida alguma. É só esperar que, ou pelo juiz Sérgio Moro, se receber o processo de volta, ou se pelo Supremo Tribunal Federal, a população brasileira terá conhecimento pleno dos fatos. Sem dúvida alguma. Pedro, mas na verdade a lista não foi divulgada oficialmente, mas ela vazou. Uma boa parte desses nomes, pelo menos, vieram a público. Depois o Moro proibiu a sua divulgação. De qualquer maneira, essa lista tem que ser vista com cuidado, pelas razões que você já colocou e também, como eu já disse lá no início do programa, possivelmente muitas daquelas pessoas que estão na lista declararam na sua prestação de contas ao Tribunal Eleitoral aquela doação, que aí ela é legal, porque até agora as empresas tinham o poder de doar para campanhas políticas. Agora acabou essa história, o que é muito bom, eu não sei se é bom, mas parece que é bom, mas até agora elas podiam doar. Então há que ter um cuidado muito especial quando a gente vê um nome lá, mas o fulano, mas esse também, não sei o que, não. A gente primeiro vamos aguardar que essa lista possa ser divulgada realmente e mostrar quem está envolvido em Caixa 2, em corrupção e aqueles que declararam legalmente na sua prestação de contas. É assim que eu penso. Mas olha, minha gente, eu hoje resolvi trazer para vocês uma historinha, agora no finalzinho do programa, do nosso deputado Gerson Berger, que bem relata o que é a política no Brasil, mesmo não falando em política. Vamos à historinha. A dona Mentira vinha andando na cidade, toda linda, de vestido comprido, bonita, pintada, e exclamando: todos me querem, todos gostam da mentira. De repente, ela viu saindo de uma casa a Dona Verdade, rota, esfarrapada, triste. A Mentira correu para a Dona Verdade e perguntou: por que você está assim, rota, esfarrapada, abatida? Diz a Verdade: é porque ninguém me quer. Ninguém quer a verdade em casa. Todos expulsam a verdade para fora. Então, vamos esquecer isso. Venha comigo, vou te levar a um restaurante para você comer. Você tem que se alimentar. Venha comigo, eu pago tudo. E foram para o restaurante. Lá chegando, a Dona Mentira se diz ao garçom: dê à Dona Verdade para comer o que ela quiser. Ela pode comer o que quiser. Vai pedindo. E a Dona Verdade ficou comendo. E a Dona Mentira olhando para ela e mastigando sozinha a boca. E rindo, sorrindo, enquanto a Dona Verdade se alimentava. Depois de um certo tempo, a Dona Mentira pergunta à Dona Verdade: como é? Já comeu tudo? Está satisfeita? Não quer mais nada? Não quero mais nada, estou satisfeita. Garçom! Chama a Dona Mentira o garçom: por favor, me traga o meu troco. E o garçom pergunta: que troco? A senhora ainda nem pediu a conta?
nem pagou nada, está me pedindo troco. Isso não é possível. A senhora primeiro tem que pagar. Eu já paguei, senhora. E aí começa uma discussão entre o garçom e a dona Mentira. Cada um procurando defender a sua verdade. O mestre, vendo essa briga, chama o garçom. Vem cá, o que é? E aí o garçom conta, ela não pagou, está pedindo troco, não é possível. Esquece. Vocês estão brigando muito, leva o troco que ela está pedindo, porque senão vamos perder a freguesia. Vai lá, entrega logo o troco e acaba com isso. E o garçom vem em direção à dona Mentira, põe a mão na cabeça, com o dinheiro na mão. Meu Deus, onde está a verdade? E a dona Mentira responde ao garçom, a verdade está aqui ao meu lado, está calada porque também comeu. Qual a moral? A moral fica por conta de cada um que entendeu a história. Minha gente, como na historinha, na política também tem muita gente calada porque também comeu. Mas também tem pessoas que estão caladas, mas não está adiantando muito, porque a Polícia Federal está aí, o Moro está aí, e quem deve tem que temer. Pedro, o nosso tempo acabou. Obrigada pela participação. Amigo telespectador, o nosso carinho muito especial. Como eu disse há pouco, amanhã é domingo de Páscoa. Um dia muito feliz com a família e com a sua audiência. E o prazer de tê-los conosco todas as semanas. No próximo sábado, às 11h30 da noite, estaremos juntos novamente. Até lá!